A definição de autismo, acho que todo mundo já sabe, pela DSM, a quinta edição da DSM, né, que é a revista de doenças mentais americanas, que determina definições de doenças mentais. A última edição foi de 2013, né? Então, ele aglomerou, não é mais uma doença, autismo é um transtorno do espectro autista, que engloba várias doenças do desenvolvimento do sistema nervoso central, como transtorno invasivo do desenvolvimento, né? Déficit da comunicação e na interação social, síndrome de Asperger, também é considerado autista, né? Transtorno desintegrativo da infância, também está dentro do espectro, né? Esse espectro pode ter um comprometimento cognitivo ou não, que tem muitas crianças que não têm comprometimento cognitivo, né? E a criança pode também ter ou não comprometimento de linguagem, isso também não é obrigatório, tá? Embora a maioria delas tenham comprometimento de linguagem. E algumas crianças no quadro, ou no quadro do espectro, precisam de apoio substancial ou muito apoio substancial. Isso vai depender do grau em que está a criança, tá? Quais são os sintomas do transtorno do espectro autista, né? Além desse que eu já citei, né? Além desses sintomas todos de comunicação de linguagem, déficit de desenvolvimento neurológico, nós temos outros sintomas muito interessantes que, na maioria das vezes, também está presente no autismo, que é a alteração no sistema imunológico, crianças que adoecem com muita frequência, principalmente no primeiro ano de vida, tomam muito antibiótico por questões de infecções de vias aéreas superiores, né? Entre outras doenças também. Problema digestivo, que é muito comum, né? Eu posso dizer que eu acho que 60% das crianças do espectro têm problema digestivo, que eu acho que é um dos problemas que mais nos dá trabalho, né? E o distúrbio do sono, que também é uma coisa bem frequente, né? Rosenthal é um cara que estuda bastante autismo e ele que fala sobre isso, tá? Então, o que a gente vê no transtorno do espectro autista? Que todas essas alterações estão interligadas, né? Nós temos problemas imunológicos, com deficiência imune, com alergias, com doenças autoimunes, com inflamação crônica, principalmente intestinal, inflamação crônica do sistema nervoso central. Temos problemas por causa do sistema imune, nós temos um problema também de desbiose intestinal, deficiência de enzimas, aumenta a permeabilidade intestinal por falta de uma função intestinal saudável, inflamação intestinal e má absorção, né? Nós temos deficiência, e junto com isso nós temos polimorfismos genéticos, depressão de glutationa, estresse oxidativo, toxicidade ambiental e disfunção mitocondrial. Então, todos esses sistemas vão levar aqui a uma disfunção neurológica. A gente não sabe o que vem primeiro, se é a disfunção neurológica que leva a isso ou se é isso que leva à disfunção neurológica. O que a gente sabe é que existe um processo inflamatório cerebral, tá? Que é corroborado pela dificuldade de se produzir serotonina no sistema digestivo, pela dificuldade de se estabelecer um sistema imunológico saudável e pela dificuldade de diminuir o processo inflamatório sistêmico, certo? Então, vocês verem, é uma doença multifatorial e que atinge multissistemas, tá? O REAC ele vai agir principalmente aqui, porque dentro dos estudos da neuromodulação, o cérebro ele comanda tudo isso aqui. Então, quando a gente atua principalmente no cérebro, você vai modular o sistema imune, você vai modular o sistema endócrino e você vai diminuir a incidência de autismo. Por que tanta? Porque a gente tem visto, né, que aumentou demais, já aumentou mais de 1000% em termos de 30 anos para cá a incidência de autismo em crianças. Hoje em dia, nós sabemos que 1 para cada 58, 59 crianças apresenta autismo. Isso, os últimos dados dos Estados Unidos, em 2014, e na Europa, agora, no ano passado, saiu uma nova pesquisa que é 1 para cada 38 crianças. Então, é muita criança, tá? Está aumentando e cada dia mais. Por isso que a gente acha que tem um fator ambiental associado, porque é impossível uma doença crescer tanto em tão pouco tempo se não há um efeito ambiental mantendo esse aumento, entendeu? Tanto é que não existe nenhuma escola hoje que não tenha uma criança dentro da sala de aula autista, né? Hoje em dia, a maioria das escolas tem, dentro da sala, cada sala de aula tem uma criança autista, né? E a incidência de 4 meninas para uma menina. E isso é uma coisa que intriga muitas pesquisas, existem vários trabalhos dentro
dentro dessa linha, por que as meninas são menos atingidas do que os meninos, né? Existe uma hipótese de que as meninas, elas têm muito mais conexões cerebrais, porque o problema das crianças autistas está dentro das conexões cerebrais, né? As meninas têm muito mais conexões interneurônio do que os meninos. Então, quando elas têm uma deficiência de comunicação interneural, como elas têm muito mais, elas conseguem disfarçar mais, não aparecer tanto. Então, geralmente, são um autismo leve. Já os meninos, como eles têm menos conexões, o pouco que lesa nessas lesões fica muito mais evidente. E a menina, quando ela aparece, geralmente ela tem um quadro mais grave, principalmente na fala, pior do que o dos meninos. As meninas têm muito mais dificuldade de melhorar, de responder à terapia do que os meninos. Então autismo, hoje em dia, a gente já sabe que o autismo é uma doença epigenética. Tá? Não se discute mais isso. O autismo é uma doença epigenética, ela tem uma base genética. Muitas vezes o pai tem uma expressão autista, a mãe tem uma expressão autista, né? O irmão ou um parente mais próximo, sempre existe uma conexão genética. Mas é o que a gente sabe, e a epigenética fala sobre isso, né? A epigenética é isso, né? Esse gene ele pode ou não se manifestar. A expressão do gene é que nos interessa. Ele tem o gene, né? Mas esse gene pode ou não se manifestar. Ele vai se manifestar diante de um estresse ambiental ou de um problema de contaminação ambiental, vamos dizer assim. Ou vários fatores que se somam para que aquele gene venha à superfície e se manifeste. Tá? Pois é, mas existe já um trabalho correndo aí aqui no Paraná, até um pesquisador que eu conheço, que é o do professor Oray, o mestre Oray, eles estão fazendo um mapeamento genético, porque são vários genes, tá? Muitos genes estão associados com autismo, muitos. Muitos você estão associados, mas a criança tem e não tem sintomas. Muitos que você diz que não tem, a pessoa vai lá e a criança tem sintoma. Então, é muito... Por exemplo, existe uma pesquisa que são 2 gêmeos univitelinos. São 2 gêmeos geneticamente idênticos. Os 2 nasceram prematuro, foram para a UTI. O bebê que foi mais grave, que sofreu mais agressões dentro da UTI, desenvolveu autismo, e o outro que não teve tanto intercorrência, não desenvolveu autismo. Então, os 2 têm o gene. Entendeu a ideia? Os 2 têm o gene. Mas quem vai desenvolver o autismo vai depender de vários fatores que vão se somar para que aquele gene venha se expressar. Outras vezes não. Outras vezes a criança nasce e você já vê que ela já tem todo o quadro de autismo. Esse é um gene muito mais forte. Ele já veio com um gene mais expressivo. Agora, a maioria das crianças, o que a gente percebe é que é um gene que veio a se manifestar depois de 1 ano e meio, 3 anos. Que muitas crianças teve um desenvolvimento quase que normal, ou no limite do normal, e quando chega com 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, ela tem uma regressão muito, muito acelerada. Entendeu? Esses casos são muito mais ligados a fatores de estresse ambiental que favoreceram a expressão de um gene. Então, existe sempre um fator ambiental que leva à expressão genética. Sempre não, na maioria das vezes, né? Tem exceções, tá? Mas a maioria das vezes isso que acontece, né? Então, o transtorno do espectro autista, o sistema nervoso central, é muito importante, porque tudo começa no sistema nervoso central, porque a alteração de desenvolvimento deles é dentro do sistema nervoso central. É ele que está com dificuldade de se desenvolver. Então, é por isso que a neuromodulação é tão importante, porque você vai trabalhar, vai resgatar a capacidade desse sistema nervoso voltar a se desenvolver, né? E quanto mais precoce a gente intervém, principalmente no 2º ano de vida, melhor é a resposta, tá? Porque você tem um sistema nervoso central ainda todo para se desenvolver. Então, a gente atuar bem precocemente, o resultado é bem melhor. Isso na minha experiência, tá? Então, o desenvolvimento neurológico alterado, o que nós observamos? Que dentro do espectro autista, o desenvolvimento do sistema nervoso central está alterado. Ele é mais lento, ele tem menos conexões sinápticas do que as crianças neurotípicas, tá? O que a gente observa também? Um aumento precoce do cérebro seguido de uma diminuição de crescimento. A gente vê isso hoje eu observo com muita cautela, coisa que eu não dava muita atenção antes, mas eu observo bastante o desenvolvimento cerebral de uma criança, porque se ela dá um
pico no crescimento do período cefálico e depois começa a cair, a gente tem que ficar de alerta, porque muitas vezes o cérebro cresce muito rápido num determinado momento, nos primeiros 36 meses de vida, e depois ele começa a diminuir. Outra coisa que a gente percebe também é uma alteração no córtex cerebral das crianças com transtorno do espectro autista, alterações morfológicas dos elementos que compõem o eixo límbico, hipotálamo, pituitário e adrenal. Quer dizer, é o eixo principal que comporta toda a questão endócrina da criança. A gente vê que o sistema límbico da criança tem alterações na amígdala, que é um dos elementos importantes para o desenvolvimento da fala, né? Por isso que eles têm tanta alteração na fala. Então, e esse eixo límbico, hipotálamo, pituitário adrenal, ele fica no centro do cérebro, né? Ele se localiza bem no centro do cérebro. Então, existe alteração de córtex cerebral, existe alterações dentro do sistema límbico e existe alteração de conexão entre esse sistema endócrino com o córtex cerebral, que é o que comanda as ações e regula esse eixo. Alguns trabalhos desenvolvidos para mostrar que esse eixo endócrino se estabelece no sistema límbico cerebral da criança, está alterado, foi um trabalho feito com cortisol salivar, né? E que demonstrou que vocês podem ver que na criança que está dentro do espectro autista, que são esses aqui, né? Ele é muito mais elevado do que as crianças neurotípicas. Então, quer dizer, é sinal de que as crianças vivem um estresse cortisol altíssimo. As crianças dentro do espectro vivem sob um estresse alto, refletido pelo nível alterado, aumentado do cortisol. E vocês veem que as meninas, elas têm um aumento muito maior do que o dos meninos. Então, o sintoma do transtorno do espectro autista se sobrepõe ao estresse crônico. É muito igual. Aquela pessoa que sofre estresse crônico é muito semelhante aos sintomas que existem no transtorno do espectro autista. Tá? Então, o cortisol passou a ser um marcador de estresse crônico. E aí foram medir o cortisol nas crianças, né? Como está aqui no gráfico. Então, na maioria das crianças, o cortisol está aumentado. O cortisol é um hormônio produzido para suprarrenal. Quando vamos supor, se você vê um leão na tua frente, né? O que você faz? Você vai liberar cortisol em altas doses para liberar adrenalina, porque você tem que correr. É um sistema de tensão. Você está tenso ali, você tem que tomar uma decisão, você tem que sobreviver. Mesma coisa aqui. Uma coisa é um estresse crônico, assim, agudo. Você está na frente do leão, você tem que correr. Beleza, eu corri, me salvei do leão ou não, né? Se eu salvei do leão, o cortisol desce, se normaliza. Vamos supor você tem um estresse, assim, constante na sua vida. Você tem um chefe que te enche o saco 24 horas por dia. Você vai desenvolvendo um estresse crônico a tal ponto que o seu cortisol não baixa mais, e isso leva a uma série de alterações endócrinas, como diabetes, hipertensão, má digestão, problema intestinal, né? E você está sempre tenso, não dorme, não relaxa, né? Aí você pode morrer disso, né? E chega a um ponto tal, quando você não tem mais o que gastar de cortisol, você esgota a sua glândula suprarrenal e você tem um colapso do cortisol. Aí você entra num estresse, numa doença realmente definitiva no seu organismo. Sim, e isso também tem que ser visto que durante a gestação, esse cortisol elevado, ele também é causa de autismo no bebê. Porque a mulher que vive sob um estresse alto, principalmente nas primeiras 20 semanas de gestação, elas têm muito mais chance de gerar crianças dentro do espectro do que as outras que não. Então, isso também é importante dentro da gestação. Mulheres que têm estresse muito alto, mulheres muito estressadas, elas são muito mais propensas a ter filhos com problemas de neurodesenvolvimento do que as outras que não. Por isso que eu digo, né, a mulher quando está grávida, ela devia ser super protegida. A sociedade inteira devia proteger, porque a gestação depende muito dos fatores externos que estão cercando ela, entendeu? Então, o estresse crônico na criança, no espectro autista, é aquela criança que não tolera nada, aquela criança que todo mundo diz que é mal educada, que é birrenta, que falta, né? E não é uma criança que ela está no limite o tempo inteiro, no limite. Se você não coloca naquela posição que ela quer, ela entra em estresse, é uma criança extremamente estressada. Vocês que convivem com seus filhos, vocês sabem disso. É que é uma criança que se qualquer coisinha tira ela do equilíbrio. Não basta muita coisa, é só tirar uma coisa do lugar que ela queria, pronto, já vira um Deus nos acuda, né? Sim. Então,
Então, o transtorno do espectro autista tem alteração dos mecanismos alostáticos. Os mecanismos alostáticos são os mecanismos que mantêm o nosso organismo em equilíbrio, em sintonia. Assim, que tenta compensar as alterações hormonais, endócrinas, imunológicas, é aquilo ali que está organizando para que tudo fique bem. Então, no transtorno do espectro autista, ele perde essa capacidade de reequilibrar os seus hormônios, o seu sistema imunológico. Então, a alteração do sistema nervoso autônomo, principalmente quando os estímulos são de ordem social ou emocional. Qualquer alteração que você veja emocional ou social, ele entra em estresse, ele libera adrenalina e ele vai fazer o estresse que é tão comum no autismo, né? Então, o sistema endócrino também, influenciado pelo sistema nervoso central, o estresse crônico, o cortisol elevado, vai levar a alterações endócrinas, principalmente aumento de adrenalina, de serotonina, vai dar maior hormônios parasimpáticos, né? Então, aumento de cortisol e de resposta aumentada ao estresse ambiental. Então, qualquer coisa é um estresse. Entendeu? E com isso, se você vive em constante estresse, você fatalmente vai ter problemas do sistema imunológico. Então, vocês veem que tudo está intercalado. E tudo parte do sistema nervoso central. Por isso que a neuromodulação, ela tem uma atuação tão importante na regulação de todos os outros sistemas. Entenderam? E é isso aí.